Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está nos acompanhando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando agora, então, a nossa segunda aula aí do livro 2, lembrando que é aula revisativa. Então, hoje é a revisão da unidade 2 do livro 2 e na próxima terça a revisão da unidade 3 do livro 2. E aí já não tem mais revisão, aí a gente vai direto porque acabaram, sim, então, toda a parte letiva que nós já havíamos visto antes. Tudo bem? Hoje está bastante fácil, tá? Vou fazer alguns comentários aqui. Você que tem a apostila, tá? Quase todo mundo tem, abre lá na página 8. Você que não tem, com certeza está no seu e-mail, então baixa lá, faz a sua impressão. Esse é o livro 2, aquele da capinha azul. A unidade 2 diz o seguinte: caught in the rush, pego no trânsito, preso no trânsito, né? Rush não é trânsito, é pressa em inglês. Então, mas de forma metafórica, de forma aí, simbólica, eles usam para trânsito também. Tem até um filme que se chama A Hora do Rush. É um filme da década de 90, acho que é com o Danny Glover, que é sobre perseguição, né? No trânsito, mas assim, tem a ver com um filme policial, mas se passa principalmente no trânsito mesmo, nas ruas, as perseguições, enfim. Por isso a palavra rush aparece aí também. Muito bem, então exercício 1 nós temos composições. Nota que na coluna A você tem algumas palavras, na coluna B você tem outras que você vai juntar e criar outras ideias. Eu vou dar 3 exemplos para vocês, é livre, tá? Você pode fazer a combinação que você conseguir. Eu vou dar os 3 exemplos mais simples, mais clássicos. Vamos lá? Por exemplo, traffic, que é a terceira, sexta, vamos lá, terceira, sexta, sétima, oitava, vamos de baixo para cima, a penúltima opção da coluna A, traffic. Na coluna B, a quarta de cima para baixo, que é a palavra light, traffic light. Essas duas palavras junto, né? Traffic é trânsito, light é luz. Essas duas palavras junto formam aquilo que nós no Brasil chamamos de semáforo. Vamos mais uma? Train, que é a última palavra na coluna A. E na coluna B, a última palavra também, system. Train system, sistema de trem, linha de trem, como a gente fala no Brasil. E vamos uma última, a segunda de cima para baixo da coluna A, bus. E na coluna B, a penúltima, stop, bus stop. É o que a gente chama de ponto de ônibus. Então, o autor aqui do livro quis fazer uma brincadeira aí com as palavras, colocou as duas colunas para vocês juntarem e fazer o compound words aí, né? As palavras compostas de vocês. Ok? Bem facinho, bem tranquilo, bem legal de brincar, né? De fazer essas composições. Bom, aqui não tem nada que nos interessa, porque assim, nosso interesse maior nas revisões é a parte gramatical, claro. Então vamos ao que interessa, vamos ao ponto, que já é na próxima página, galera. A página 9, ó, seguindo a sequência aí, na página 9 nós temos o quê? Vamos ver, estou curioso. Página 9, eu estou acompanhando no computador, tá? Página 9, exercício 3, que é o Grammar Focus. Expressions of quantity. With count nouns. There are too many cars. There should be fewer cars. We need more subway lines. There aren't enough buses. Do lado esquerdo, foi a coluna esquerda que eu acabei de ler. Você vai usar com substantivo. Nouns é substantivos, tá? Com substantivos incontáveis. Então, há carros demais. Too many cars. Segunda frase. There should be fewer cars. Deveria haver menos carros. Você só vai usar o many, o fewer, o more, o enough, que é o que está na coluna esquerda, para falar de substantivos incontáveis. Quando é incontável, está na coluna direita. Não count nouns. There is too much traffic. Vocês observaram? Ao invés de many, você usa much. Qual a diferença? O much é para coisas incontáveis. Você está falando da poluição. Você não consegue contar cada partícula que está poluindo o ar. Você está falando, esse lugar está muito fedorento. Você não consegue contar, né?
todas as enzimas que estão ali flutuando, que está chegando até o seu nariz e perturbando o teu cérebro. Você fala, hoje o céu está muito estrelado, você não consegue contar cada estrela. Então, o too much é o que? É a forma incontável. Ah, tem muita água no sul, tem muita chuva nessa época do ano no Amazonas, sei lá. Aquilo que você não conta é much. Aquilo que você conta é many. Também o fewer, na segunda frase, se é contável é fewer. Fewer cars, menos carros. Se é incontável, olha lá, there should be less pollution, deveria haver menos poluição. Less, por quê? Você não pode contar a poluição. Terceira frase, we need more public transportation, nós precisamos de mais transporte público. Agora sim, o more serve tanto para o contável, nota que ele está na coluna esquerda também, quanto para o incontável, está na coluna direita também, tá? E o enough também está nas duas colunas. Então, é um detalhe, mas o americano ele categoriza os advérbios de intensidade em contáveis e incontáveis. Isso não tem o que explicar, é você praticar, chega uma hora você vai pegando e vai dominando e instintivamente de tanto você ver como foi aplicado, tá? Vamos lá. Mais gramática? Eu falei rápido demais? Eu creio que não. É que assim, não tem absolutamente nada para explicar aqui. É só a leitura que eu fiz com vocês e o que eu introduzi foi, na verdade, o raciocínio que vocês têm que ter do que é não count, count e não count, ou seja, aquilo que é contável e aquilo que é incontável. E aí você vê as duas colunas e o contraste entre os dois. É meio um pouquinho decoreba mesmo, não tem muita lógica nisso não. É a cultura americana, né? Não americana, na verdade, a cultura inglesa. Os ingleses que são os donos da língua, né? Vamos lá, mais gramática. Eu sei que vocês adoram gramática, vocês são loucos, fascinados por gramática, tenho certeza. Brincadeira. Página 11, Grammar Focus, número 9. Indirect questions with double H questions. Perguntas indiretas com double H questions, que são as perguntas que começam com WH. Vamos lá? Double H questions with B. Where is the nearest ATM? Vocês lembram o que é ATM? Claro que lembram, né? Automatic Teller Machine, que nós chamamos no Brasil de caixa eletrônico. Próxima pergunta. Where are the restrooms? Onde estão os banheiros? Banheiro na rua, banheiro público, nunca fala bathroom, fala restroom. Double H question with do. How often do the buses run? Com que frequência os ônibus saem? Os ônibus passam, como a gente fala. What time does the bookstore open? Que horas que a livraria abre? Terceira. Double H questions with can. Where can I catch the bus? Onde eu posso pegar o ônibus? Vamos aos indirect questions, lado direito. Could you tell me where the nearest ATM is? Do you know where the restrooms are? Você poderia me dizer onde é o caixa eletrônico mais perto? Você sabe onde são os banheiros? Can you tell me how often the buses run? Você pode me dizer com qual frequência os ônibus passam? Do you know what time the bookstore opens? Você sabe que horas a livraria abre? Do you know where I can catch the bus? Você sabe onde eu posso pegar o ônibus? Então é isso. Coluna direita são perguntas indiretas, indirect questions. Quando você fala assim, você sabe onde o João esteve ontem às 11 horas da noite? Você sabe se o gerente da empresa costuma trabalhar de carro? Então você não pergunta diretamente, é uma pergunta indireta. Nem sempre é feita sobre terceiros, tá? Pode ser sobre a própria pessoa. Então você poderia me dizer que horas você vai sair da empresa hoje? É uma pergunta feita para a pessoa, sobre a pessoa mesmo, não envolve terceiro. Mesmo assim, é uma pergunta indireta. O que vocês estão observando aqui? Eu sei que vocês têm a mente, têm o cérebro muito analítico, vocês já perceberam pelo raciocínio lógico, por esse poder processador poderosíssimo aí da cachola de vocês. Que... Hoje eu estou falando, como é que eu posso dizer?
Tô florindo demais as palavras, né? Mas é isso. Então eu confio na inteligência e no raciocínio lógico de vocês, que vocês já perceberam numa hora dessa, num momento como esse, que a essa altura do campeonato vocês perceberam que do lado direito, que são as indirect questions, aquela regra de você pegar o verbo to be e anteceder ao sujeito, ou pegar o verbo modal e anteceder ao sujeito, porque é uma pergunta, já não existe. Você não precisa mais fazer isso. Olha só, a primeira lá, do lado direito. Could you tell me where the nearest ATM is? Olha só, o verbo to be é is. Ele teria que anteceder the nearest ATM, que é o sujeito composto aqui, né? Que tem um artigo, um advérbio de lugar e a própria palavra ATM. Então, o verbo to be teria que anteceder o artigo the, que é o, né, antecedendo o sujeito. Isso não aconteceu, não houve essa inversão. Continuou lá na frente. Por quê? Indirect questions, você não precisa fazer a regra da inversão. Simples assim. Vamos continuar, gente, não é difícil, tá? Pode até parecer um pouquinho difícil, mas não é. É do jeito que a gente faz em português. Você tem duas formas de fazer uma pergunta. Eu pergunto assim, João, você come feijão todo dia? Ou eu posso falar, João, você poderia me dizer se você come feijão todos os dias? Então, um é direct questions, outro é indirect question. Em inglês também existe isso. Simples assim. E quando em inglês isso acontecer, a regra da inversão do verbo to be ou verbo modal já não vai existir. Certo? Qualquer dúvida vocês me mandam pelo WhatsApp, mas realmente não tem segredo. Vamos continuar em busca de mais gramática. Se bem que eu havia olhado para esse material, já tinha dado uma pesquisada, ele vai ter um texto bem legal, mas a gente já trabalhou em sala esse texto, que são meios de transporte em inglês, correto? O que eu vou dar de lição de casa para vocês? Olha só, eu estava procurando não fazer isso, porque é um exercício que não é totalmente fácil, mas também não chega a ser difícil. Então vamos voltar, eu estava evitando fazer isso, mas eu acho interessante desafiá-los. Na página 8, que a gente começou por ela, ó, o exercício 2 tem aqui 3 exemplos de problemas. A gente começou, lembra que a gente começou falando do trânsito, né? Tinha as palavras para relacionar. Vocês lembram, no comecinho dessa aula, essa mesma aula, no comecinho dela foi sobre coisas, elementos do trânsito. Vamos voltar lá. Então aqui nós temos 3 exemplos de problemas de transporte públicos ou de trânsito na cidade de uma pessoa. O número 1 diz assim, the buses are old, eu estou no exercício 2, página 8, o quadro verde. The buses are old and slow, and they cause too much pollution in cities. Os ônibus são velhos e lentos, e eles causam muita poluição nas cidades. With less pollution, com menos poluição. Ah, desculpa, e eles causam muita poluição. In cities with less pollution, people are healthier. Nas cidades com menos poluição, as pessoas são mais saudáveis. O problema número 2 diz o seguinte: there are too many cars. All the cars, taxis and buses are a danger to bicyclists. There is too much traffic. Há muitos carros. Todos os carros, táxis e ônibus são um perigo para os ciclistas. Há trânsito demais. E o número 3, there should be fewer cars. But I think that the biggest problem is parking. There just isn't enough parking. Deveria haver menos carros, mas eu acho que o maior problema é estacionar. Simplesmente não há estacionamento suficiente. Então, são 3 demandas, 3 problemas de trânsito. Aproveitando que nós estamos em eleições municipais, olha só, já nos inspira a, digamos que, né, na próxima quinta-feira, o senhor Pietá e o senhor Gucci estará conosco, vamos fazer uma suposição. Qual demanda você levaria para eles? O que você diria? Qual feedback que você daria para eles a respeito da nossa cidade? Olha só, estamos no tempo mais adequado para falar disso daqui.
Vocês concordam? Aí tem um exercício, que é o que nos interessa agora. O exercício B diz assim: Does your city or town have problems with traffic, pollution and parking? A sua cidade tem problemas com trânsito, poluição e estacionamentos? What do you think is the biggest problem? O que você acha que é o maior problema? Aqui vem a lição de casa. Na quinta-feira eu quero ler o que vocês vão escrever como resposta. Qual que é o maior problema aí de Guarulhos? Somos todos guarulhenses. Quem não é guarulhense mora aqui, então consideramos-nos todos guarulhenses. Então, eu quero ouvir de vocês, eu quero saber de vocês aí essa frase que está aqui. Quais são os maiores problemas e, enfim, o que precisa ser mudado em relação a trânsito, em relação à poluição, violência, seja lá o que incomoda vocês na cidade de Guarulhos. Tudo bem? Então é isso. Bastante não é difícil, não é tão fácil, tá? Não vou mentir para vocês. Mas também não chega a ser difícil não, porque vocês podem usar as frases que o autor usou aqui como modelo, como maquete para vocês criarem as próprias frases de vocês. Então é isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham entendido. Hoje foi uma aula bastante simples, foi uma revisão simples, porque não tinha nada para explicar os pontos gramaticais que eu li para vocês. É praticamente observações e coisas a ser decoradas e aprendidas e treinadas no dia a dia mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim. E o exercício eu espero que todos façam. Eu vejo vocês, então, na próxima quinta-feira. Um forte abraço para todos vocês. E até mais. Tchau, tchau para todos vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, estarei sempre à disposição. Por e-mail, pelo WhatsApp, pelo telefone, da forma que vocês acharem mais conveniente. Um abraço. Deus abençoe a todos nós. Até mais.